Imagine um homem que desde cedo percebeu que sua vida deveria ser entregue a algo muito maior do que ele mesmo. São Luís Maria Grignion de Montfort nasceu em 31 de janeiro de 1673 em Montfort-sur-Meu, na França. Desde pequeno, demonstrava uma sensibilidade profunda para a oração, um coração generoso e um olhar que buscava enxergar além das aparências. Ainda adolescente, ao invés de se apegar às vaidades do mundo, decidiu dedicar-se a Cristo e à Santíssima Virgem Maria. Essa escolha radical moldaria toda a sua trajetória. Ao longo de sua vida, enfrentou perseguições, incompreensões, doenças e dificuldades, mas jamais desistiu da missão que Deus lhe confiara: pregar a verdadeira devoção a Nossa Senhora, como caminho seguro e rápido para Jesus. Seu testemunho não foi apenas de palavras, mas de uma vida totalmente entregue, marcada pela simplicidade, pela ousadia na fé e pela confiança absoluta na intercessão de Maria. Na juventude, sentindo o chamado ao sacerdócio, Luís partiu para Paris, onde estudou filosofia e teologia. Não foi fácil. Durante anos, enfrentou pobreza extrema, passando fome, vivendo de esmolas e sofrendo humilhações. No entanto, em meio a essas provações, sua fé se fortalecia ainda mais. Ele não buscava conforto terreno, mas ansiava pela sabedoria do céu. Ao ser ordenado sacerdote em 1700, decidiu que sua missão seria evangelizar os pobres, os esquecidos e os que mais necessitavam ouvir a mensagem da salvação. Montfort não queria uma vida cômoda em grandes paróquias. Ele escolheu os caminhos poeirentos das aldeias, levando consigo apenas o Evangelho, o rosário e um coração inflamado de amor. Sua pregação simples e profunda arrastava multidões, mas também gerava resistência. Muitos líderes religiosos da época, incomodados com seu fervor, fecharam-lhe as portas. O coração de Montfort ardia por uma convicção inabalável: ninguém pode amar verdadeiramente Jesus sem antes passar pelo coração de Maria. Ele compreendia que a Mãe de Deus não era um obstáculo, mas o caminho mais seguro e rápido para a união com Cristo. Inspirado pelo Espírito Santo, escreveu obras que até hoje são tesouros espirituais da Igreja. Entre elas, a mais conhecida é Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, onde explica com profundidade e clareza que a consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria é o meio mais perfeito de viver o Evangelho. Montfort defendia que, ao entregar-se totalmente a Maria, o fiel não perde nada, mas ganha tudo, porque Maria nos conduz com ternura e firmeza ao seu Filho. Essa espiritualidade não é teoria distante, mas um convite prático a viver a fé no dia a dia, colocando Maria como guia e protetora. Sua vida missionária foi intensa. Percorrendo cidades e vilarejos da França, Montfort organizava missões populares, pregava em praças, erguia grandes cruzes como sinal de fé e ensinava o povo a rezar o rosário com fervor. Ele sabia que a devoção simples podia transformar corações. Em muitas localidades, fundava confrarias marianas, deixava imagens da Virgem, incentivava a oração em família e despertava uma fé viva entre os mais simples. Era um homem incansável, que mesmo diante de ameaças e perseguições, não recuava. Muitos sacerdotes o rejeitavam. Bispos o impediam de pregar em algumas dioceses, mas ele respondia com humildade e perseverança. Se fechavam-lhe uma porta, Montfort batia em outra. Seu zelo era maior do que os obstáculos. Além de missionário, São Luís também foi fundador. Ele deu origem à Companhia de Maria, congregação formada por padres e irmãos missionários, dedicados a levar o Evangelho sob a proteção de Nossa Senhora. Também fundou as Filhas da Sabedoria, congregação feminina dedicada ao serviço dos pobres, dos doentes
e dos marginalizados. Com essas fundações, seu carisma não ficou restrito à sua vida, mas se espalhou pelo mundo, alcançando gerações futuras. Esses religiosos e religiosas continuam, até hoje, a levar adiante sua missão de amor, pregando, educando e servindo, sempre com o coração voltado à Virgem Maria. A saúde de Montfort era frágil, consequência das privações e do ritmo exaustivo de missões. Em 1716, após mais uma missão na região de Saint-Laurent-sur-Sèvre, seu corpo já não suportava. Com apenas 43 anos, faleceu, deixando um legado imortal. Seu corpo descansa até hoje naquela cidade, onde milhares de fiéis vão em peregrinação. Sua morte não foi o fim, mas o início de uma influência espiritual que cresceria ainda mais. Seus escritos, especialmente o Tratado da Verdadeira Devoção, após a morte de São Luís Maria Grignion de Montfort, em 1716, muitos de seus escritos e cartas ficaram espalhados ou guardados por religiosos da Companhia de Maria e das Filhas da Sabedoria. Ele havia deixado, como verdadeiro tesouro espiritual, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse manuscrito, porém, não foi imediatamente conhecido pelo povo nem pela Igreja em geral. Pelo contrário, por motivos que ainda hoje intrigam os estudiosos, o livro permaneceu escondido por mais de 100 anos, quase como se estivesse destinado a ser revelado apenas no tempo certo. O próprio São Luís, em suas pregações, dizia que sua mensagem mariana era para os últimos tempos, quando Maria teria um papel fundamental na luta contra as forças do mal. O manuscrito ficou guardado em um cofre no convento dos missionários montfortinos em Saint-Laurent-sur-Sèvre, na França. Ali, protegido, mas esquecido, repousava como uma semente enterrada à espera da primavera. Durante décadas, ninguém se dedicou a divulgar aquelas páginas inflamadas de amor por Maria, talvez por causa das perseguições religiosas que a França viveu em diferentes períodos, como a Revolução Francesa, que devastou conventos, destruiu imagens sagradas e perseguiu ferozmente a fé católica. Muitos documentos da Igreja foram queimados ou perdidos, mas, de forma misteriosa e providencial, o Tratado de Montfort permaneceu intacto, aguardando o momento certo para florescer. Foi somente em 1842, mais de um século após a morte do santo, que o Tratado da Verdadeira Devoção foi redescoberto. Durante uma reorganização dos arquivos da congregação montfortina, os religiosos encontraram o manuscrito em perfeito estado de conservação. Era como se o tempo não tivesse ousado tocar aquelas páginas que, desde o início, estavam destinadas a marcar a história espiritual da Igreja. Quando os missionários leram o texto, ficaram impressionados com a profundidade da teologia e a clareza com que Montfort apresentava o caminho da consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Era uma obra visionária, atual, e que parecia ter sido escrita para aquele século em que a fé precisava ser novamente fortalecida diante do racionalismo e do enfraquecimento religioso que cresciam na Europa. A partir daí, o livro começou a ser publicado, traduzido e difundido pelo mundo, e o impacto foi imediato. Religiosos, leigos e até papas reconheceram naquele escrito uma inspiração vinda do Espírito Santo. O Tratado da Verdadeira Devoção passou a ser visto não apenas como um manual de espiritualidade, mas como um verdadeiro mapa seguro para se chegar a Cristo. Entre os maiores frutos dessa redescoberta está o testemunho de São João Paulo II, que afirmou ter tido sua vida espiritual profundamente transformada ao ler o livro. O lema de seu pontificado, Totus Tuus,
todo teu, Maria, foi tirado diretamente das palavras de Montfort. O Papa polonês dizia que a leitura do tratado foi decisiva para compreender o lugar de Maria em sua caminhada com Cristo. Esse detalhe da história, o fato de o tratado ter ficado escondido por mais de 100 anos e depois aparecer intacto como se tivesse sido guardado pela própria providência, deu ainda mais força às palavras de São Luís, que já havia profetizado que sua mensagem seria especialmente necessária para os tempos finais. Para muitos estudiosos e devotos, a redescoberta do livro no século XIX não foi acaso, mas cumprimento dessa promessa espiritual. O tratado, enfim, saiu das sombras do esquecimento para iluminar a fé de milhões de fiéis no mundo inteiro, tornando-se um dos maiores pilares da devoção mariana da Igreja Católica. São Luís Maria Grignion de Montfort nos ensina que entregar-se totalmente a Maria não é perder a liberdade, mas encontrar o verdadeiro caminho para a liberdade em Cristo. Sua vida nos inspira a abraçar uma fé ousada, simples e profunda, capaz de resistir às perseguições e permanecer fiel até o fim. Ele nos mostra que a santidade não está reservada a poucos privilegiados, mas é um chamado universal, acessível a todos que se abandonam nas mãos da Mãe de Deus. Sua mensagem é um convite para o agora, consagrar-se, viver a fé no dia a dia, transformar o ordinário em extraordinário pela força da devoção mariana. No fim, a vida de São Luís de Montfort é uma prova de que Deus age poderosamente através daqueles que se tornam pequenos e humildes. Ele não buscou honras, riquezas ou aplausos. Buscou apenas ser todo de Deus, por meio de Maria. Essa entrega radical produziu frutos que atravessaram os séculos e continuam a inspirar milhões de fiéis. Hoje, ao recordar sua história, somos chamados a refletir. Até que ponto estamos dispostos a nos entregar a Cristo? Temos coragem de nos abandonar nas mãos de Maria, como Montfort nos ensina? E assim, encerramos esta jornada pela vida de um santo missionário, escritor, fundador e profeta da devoção mariana. São Luís Maria Grignion de Montfort permanece como voz viva, que ecoa na Igreja, chamando-nos a viver intensamente o Evangelho, sem medo de entregar tudo a Jesus pelas mãos de sua mãe. Que sua vida seja para nós inspiração e guia, e que possamos, como ele, repetir todos os dias: sou todo teu, Maria, e tudo o que tenho é teu. Gostou do vídeo? Curte e compartilha. Deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.